Quero ler a palavra de Deus com você no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós estamos meditando nesse capítulo difícil, né? Mas a gente precisa trabalhar toda a palavra. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Temos meditado esse mês com o tema Foi por Você. Encontraram, sim ou não? Amém? Diz assim então a palavra de Deus. Eu quero ler do versículo 29 a 1 Coríntios 15. Fica tranquilo que a partir de maio a gente vai se livrar desse negócio de corintiano, né? Corintiano é complicado. Todo domingo tem que falar de corintiano na igreja, Jesus, né? Mas fica tranquilo, está acabando. Do versículo 29 até o 49. Encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e morramos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro o da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Senhor, fala conosco através da Tua santa palavra. Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Que o Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento espiritual e ministre no mais profundo da nossa alma a Tua vontade, a Tua voz aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Então, querido, o tema que eu quero, já temos falado então nesse mês, que Deus tem um plano maior. Você tem muitos planos bonitos para a sua vida, mas já vimos que Deus tem um plano maior para a nossa vida. Qual é o plano dele? Acabamos de cantar, né? Um plano perfeito. Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um plano para a humanidade. Vimos que você precisa dar uma resposta a Deus, sim ou não. Ficar calado significa não. Você já está dizendo, você está dando uma resposta para Deus. O plano de Deus requer de nós uma resposta. E vimos semana passada qual a vida que Deus quer para nós. Deus tem um modelo de vida. Então, dentro dessa linha, hoje eu tenho que falar com você como o discípulo então deve viver. Diante de tudo isso, qual é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que viver? Como esse texto é meio pesado, eu vou começar de trás para frente, vou começar da parte mais complexa, que fala então, como acontece essa questão da ressurreição. Então, como o discípulo deve viver? Eu diria que o discípulo, ele precisa viver com os olhos da fé.
Não há pessoa espiritual que viva de forma natural. Não tem como eu ser uma pessoa de mente espiritual, uma pessoa que vive o poder de Deus e agir como uma pessoa que não crê em Deus, que não entende as coisas espirituais. Cristão, homem, mulher de Deus, anda com olhos espirituais. As portas se fecharam ou as portas se abriram. É uma doença ou é uma cura, é um problema ou é uma solução. A questão é, como eu enxergar isso com os olhos da fé? O que Deus está querendo fazer nesse negócio? O que Deus quer me ensinar nesse negócio? O que Deus quer trabalhar na minha vida? Aqui está a nossa questão. E o povo nesse capítulo 15, obviamente, é todo o questionamento com a ressurreição, e eles estavam ali vivendo como se não acreditassem naquilo, duvidando da própria palavra, duvidando da ressurreição. E aí o apóstolo Paulo vem e fala, bem, se não há ressurreição, meu amigo, vamos comer e morrer, porque não tem vida, não tem sentido nada que a gente está fazendo aqui. Então um discípulo precisa e deve viver com os olhos da fé. Nos versículos 35 ao 38 que nós lemos, então, trazer algumas aplicações para nós. Eles perguntam, como é então que ressuscitam os mortos? Então eu tenho uma aplicação para nós. A Bíblia não fala de voltar à vida em outro corpo, ou a palavrinha reencarnação. A Bíblia não fala de voltar à vida em outro corpo. Ela garante a ressurreição desse corpo físico num eterno. A Bíblia não fala para nós que você precisa ficar com medo depois que morre. Tem gente que tem medo de morto, né? Você precisa ter medo desse aí que está do teu lado, do vivo, até de você mesmo. A Bíblia, gente, não fala que a pessoa morreu e vai voltar. Meu Deus, quem sabe está aparecendo alguém ali. Pode ter certeza que não é. Ou é demônio, ou é coisa da tua cabeça, mas pessoa não é. Amém? A Bíblia não fala de corpo que volta. Então fica tranquilo, ele está na presença de Deus, ele está em outra existência. Você tem que se preocupar com quem está vivo. E eu sei que é difícil. Eles ali perderam pessoas partiram. E aí eles falaram, então como é que vai ser? Aí o corpo, você vai lá em terra, né, passa um tempo, fica só o osso, não é verdade? A vida já não está mais ali. E aí? E eles ficavam preocupados. Tem gente que é mais inteligente que Deus, né? Mas tem a palavra de Deus. Como é que esse corpo vai ressuscitar? E aí então vem as explicações que a palavra está trazendo aqui para nós. Vamos continuar. Hebreus 9:27 é um texto que mostra o seguinte, olha, depois da morte vem o juízo. Então, meu amigo, você perdeu alguém querido? Eu vou te falar, viva o luto. A gente já falou de superação um outro domingo aqui. Enfrente isso, eu sei que não é fácil. Viva o luto. Mas é o seguinte, deixa ele em paz. Você não precisa orar por ele, fazer isso de culto de 7º, de 13º dia. Você precisa entender que ele está bem e cuidar de você. De você. Viva com os olhos da fé. Amém? Depois da morte vem o juízo, ou seja, a pessoa já está num estado espiritual diferente, fora do corpo, está numa outra existência, e ali ela vai prestar contas ao Senhor Deus, que é o justo juiz. O texto continua então do versículo 35 a 38, aí ele fala como é que funciona a ressurreição. Ele não nasce se não morre, trazendo o exemplo da semente, não é isso? Como é que você faz? Você coloca uma semente no chão, você mata a semente. Mas ao matar a semente, ao enterrar a semente, o que acontece? Nasce uma bela planta, uma árvore linda. E é essa a lição que ele traz. Assim como Deus faz daquela semente semeada uma bela árvore, Deus te dará um corpo glorificado. O cristão, eu falei semana passada, cristão não morre, cristão dorme. Amém? Nem a morte é um problema para a nossa vida. Ou não deve ser. Aquele corpo que ali nós deixamos, você pode ficar tranquilo que Deus vai te dar um mais bonito, viu, Ronaldo? Mas esse corpão, pode ficar tranquilo, Deus vai te dar um glorificado, meu amigo. Não me pergunte como é que é esse negócio, que eu não sei, eu sei que vai ser bom. Continuando. Hebreus 11:3 diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, olha só, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então como é que você entende a ressurreição? É pela fé, é com os olhos da fé. E quem é que te dá a fé? A palavra de Deus, é o Espírito Santo. É ouvir o Evangelho que a fé vai nascer no teu coração. Tem gente que tem fé em tudo, gente. Tem fé até em político, tem fé nisso, tem fé naquilo. Só não tem fé em Deus, naquilo que o Senhor está mostrando para ele. Acredita em vulto, acredita em tudo, mas não acredita no que a palavra escrita, que é a autoridade, está ali revelando para nós. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Amém? Discípulo precisa viver com os olhos da fé. Continuando o texto, versículos 39 a 41. Olha o que tem. Ele fala, nem toda carne é a mesma.
Gente, na Bíblia, na palavra de Deus, o ser humano é diferente dos animais, das plantas. O ser humano é diferente. É verdade que há muitos maltratos a animais, mas vivemos um contexto onde a sociedade hoje está colocando o animal, tratando muito melhor um animal do que um ser humano. Tem gente que gasta R$1.000 por mês com um cachorrinho, com um lacinho, ainda tem coragem de colocar laço de bugrino ainda, do Guarani no... Esse é terrível, né? Não é, Regis? Mas não é verdade? Gente, o animal é uma coisa fofa, as plantas, não é lindo? Mas o ser humano foi criado pelo Senhor com um propósito, pela mão de Deus. O ser humano tem uma eternidade, tem uma alma. O ser humano é diferente. Deus colocou o ser humano como governante da terra, e nós precisamos entender o valor do ser humano como a Bíblia mostra. Tem alguns locais, e não estamos aqui para discutir e nem questionar fé de ninguém, mas tem pessoas que tratam os animais tão diferente, que tem certos lugares que acreditam em reencarnação, por exemplo, que ele não mata nenhuma barata, porque pode ser a avó dele que reencarnou ali. Claro, você tem que respeitar tudo, mas muito mais do que respeitar, eu preciso anunciar a verdade para as pessoas. Essa é a missão da igreja. Mostrar a verdade, respeitando a fé, a religiosidade de cada pessoa, mas a nossa função é anunciar a verdade. A verdade liberta, a verdade muda a nossa história. E tem pessoas que estão presas, porque muitos de nós não estamos vivendo com os olhos da fé, estamos vivendo como outro qualquer. Amém ou não amém? Concorda ou sem corda? Continuando o texto, então ele fala que há corpos celestes e há corpos terrestres. Assim como você tem esse corpo terrestre, bonitão, tem uns musculosão. Eu queria ficar musculoso igual o Wesley aqui, mas sem fazer musculação, não tem jeito não. Assim como você tem esse corpo terrestre, você terá um corpo celeste muito mais glorioso. Olha a minha solução, Wesley. Um dia lá eu vou ter um corpo glorioso. Aleluia. Assim como você tem esse corpo, você fica tranquilo. Deus vai te dar um corpo santo, glorificado. Amém, Betão? Continua, versículo 42 ao 44. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou me doando, você se doa para Deus, perecível, e Deus te fará imperecível. Você doa para Deus o seu corpo, que é limitado, corrupto, que está cada dia morrendo mais. Não adianta você bater na cadeira e ficar com medo. Cada dia que passa, você está morrendo um pouquinho mais, não é isso? Pelo menos fisicamente. Agora fica tranquilo, você está doando para Deus esse corpo perecível, e Deus vai te dar corpo imperecível, que não morrerá, que não envelhecerá. Você se doa em desonra, e Deus te dará glória. Não é injusto esse negócio? Que amor impressionante é esse? Eu não tenho direito, a palavra desonra, que é o sentido de não ter direito à cidadania. Eu não tenho direito à eternidade, eu não tenho direito à vida, à cidadania do céu. Mas eu me dou assim como eu estou, uma pessoa falha, que viveu vida fora de Deus, mas por causa do amor de Deus, eu me dou em desonra, e Ele vai me dar glória. Você se doa em fraqueza, e Deus te dará poder. O texto fala, né? Esse corpo é lançado em fraqueza, e Deus vai ressuscitar de que forma? Um corpo de poder. Que bênção! Você doa o seu corpo que é natural, que é esse corpo físico, e Deus vai te dar na ressurreição um corpo espiritual. Amém ou não amém? Isso é bênção ou não é bênção? Viva com os olhos da fé. Mesmo diante de perdas, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante da enfermidade, nós temos que ter os olhos da fé, irmãos. Senão a gente está sendo um cristão ateu. A gente não está acreditando naquilo que a palavra de Deus fala. Aí eu pergunto para você, então diante de tudo isso, você já se doou para Deus? Você já verdadeiramente já se entregou para o Senhor? Porque eu tenho que me doar em fraqueza. Tem gente que diz assim, um dia quando eu ficar perfeito, eu vou para a igreja, vou buscar Deus. Quando você ficar perfeito, você não precisa vir, que aqui não é lugar de gente perfeita. Você já se doou para Deus? Seja na sua fraqueza, na sua desonra, não importa. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um novo jeito para a sua vida, Ele tem uma obra para a sua vida. Você precisa se doar para Deus. Então como é que é isso? Você é apenas um ser vivo, ou um ser com o espírito vivificado?
Versículo 45 a 49, ele fala que Adão era o primeiro, ele é um ser vivente. O segundo Adão, que é Jesus, ele é um espírito vivificante. O que significa? Em outras palavras, você está aí, você tem fôlego de vida, não é isso? Você está vivo. Vivo fisicamente, mas espiritualmente, sem Jesus, você está morto. Porque não foi vivificado. E quem vivifica não é a religião, não é a tua bondade, não é a tua beleza, não é o teu dinheiro. Quem vivifica a alma é aquele que venceu a morte, é Jesus Cristo, que ressuscitou. Só Ele. Amém, igreja? Se você ainda não se rendeu a Jesus, eu quero te convidar hoje encarecidamente. Deixa Jesus ressuscitar tua alma, tua vida espiritual, para você entender o que é viver com os olhos da fé. Agora você me diz: Léo, eu já me entreguei. Então tá bom, se você já foi vivificado, você tem um novo jeito de viver. Você não pode viver mais da mesma forma que vivia. Nós temos um novo jeito de viver, um novo estilo de vida que nós recebemos através de Cristo Jesus. Um novo jeito de viver, um novo jeito de enfrentar os problemas. Como aqui ninguém está passando problema, amém? Então isso não vai servir para vocês, vou pular dessa parte. Mas eu estou passando, eu tenho que encarar os problemas de outra forma. Como que eu encaro os problemas com os olhos da fé? Enxergar a vida de uma maneira diferente. Gente, tem pessoas que não estão vivendo. Ela é crente, mas não tem prazer, não tem alegria. Amém, querido? Você continua aí, sim ou não? Um discípulo de Jesus precisa viver com os olhos da fé. Nem tudo está tão claro, e você diz: eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que Ele operou em mim, Ele vai fazer. Como o discípulo deve viver? Em segundo lugar, aí vai ficando mais light o texto agora, versículo 33 e 34 que nós lemos. Como o discípulo deve viver? Versículo 33 começa: não se engane. O sentido da palavra engane é até melhor traduzido: não erre. Então olha, como o discípulo é aquele que deixou a vida errante, ele não se deixa mais enganar, ele não se deixa errar novamente. Quem é discípulo de Jesus? Não é aquele que é perfeito. Discípulo de Jesus é aquele que abandonou aquela velha vida e diz: eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero ser um esposo, uma esposa dessa forma. Eu não quero ser um filho dessa forma. Eu não quero ser um profissional dessa forma. Eu não quero ser um religioso dessa forma. Eu quero viver a obra, o plano, o jeito que Deus tem para a minha vida. Agora, acontece o seguinte: o tempo passa, não é isso? O tempo passa, a gente vai completando 18 anos, você viu aqueles jovens? Quem aqui está com 18 anos, jovens? A gente vai completando 18 anos, aí a gente começa a achar o seguinte, né? O pai e a mãe falam um negócio, aí o cara já olha meio para cima, para baixo assim, né? Mas o que é que você quer falar comigo? Já tenho 18 anos, né? Mas o que é que você tem a ver com isso? E a gente tem que falar: filhinho querido, você continua debaixo da autoridade dos seus pais, honra teus pais, não é assim? Mas isso espiritualmente acontece também. Passa o tempo, gente, você começa a achar que você já está, tipo assim, né? Jesus, senta aqui que eu já estou, eu posso, não preciso mais. Você começa a achar que você já está perfeito demais. E aí você começa a vacilar. Coisas que você fazia antes, você começa a voltar a fazer. Mas aí o texto vem: olha, não erre novamente, não seja tolo, não volte a fazer, a viver da mesma forma que você estava vivendo antes. Jesus não pagou um alto preço para você viver dessa forma, em qualquer sentido. Pessoa não tem alegria, pessoa se entrega à depressão, não quer saber de cuidar da vida, não se esforça no trabalho, cai no pecado e não liga para nada. É assim mesmo? Não é assim mesmo. Tem gente que fala assim: eu faço isso desde pequeno, eu fumo desde pequeno. E eu vou te perguntar: e você converteu quando? Né? A questão não é quando desde pequeno que eu faço, a questão é quando eu me tornei uma nova criatura. Então, não erre de novo. Amém? Como ilustração, 1 Pedro 1,15, né? Para deixar os corintianos um pouco de lado. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Versículo 16 fala: sede santos, porque o Pai de vocês é santo, como é santo é o Pai de vocês.
A gente não pode perder o padrão de Deus, o padrão de Deus da santidade. O padrão de Deus é perfeito, gente. Eu não sou perfeito, mas nós estamos aqui reunidos porque queremos ser melhor, queremos viver uma vida melhor, queremos viver o melhor de Deus para nós, ou não queremos? Eu quero mudar a cada dia, eu quero melhorar a cada dia, eu quero viver com minha vida com mais excelência a cada dia. A palavra de Deus fala em João 10,10 que Jesus veio para dar vida abundante, plena. Então eu preciso aprender disso. E de que forma? Cuide com as influências. Um discípulo deve viver com os olhos da fé e deve viver com boas influências. Eu te pergunto, a pessoa que é seu maior amigo, que você mais confia, que você mais se abre para ele, é uma pessoa comprometida com Deus? Eu não vou nem falar se é da igreja, porque a pessoa pode estar na igreja e não ter tanto compromisso com Deus. A pessoa que você é mais amigo ou amiga, que você se abre, que você busca, é verdadeiramente uma pessoa comprometida com a Escritura, com o Evangelho de Jesus? Se não, meu amigo, eu vou te falar, você está errando. Porque a pessoa que está te influenciando, mais te influenciando, não é uma pessoa que anda com Deus. Mas você pode dizer, mas Léo, você não ensinou que a gente tem que fazer contato com as pessoas? Claro, contato, não ser influenciado por ela. Vamos continuar. Aí o versículo continua, versículo 33. Não se engane, porque as más companhias ou conversas, a palavra ali é homilia, né? A conversa, elas corrompem os bons costumes. Então um discípulo anda e busca imitar quem anda e imita a Cristo. Apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem que você está imitando? Quem é sua referência espiritual? Mulher, quem é sua referência espiritual? A pessoa está passando um problema no casamento, o que é que ela faz? Ela vai se aconselhar, sabe com quem? Com uma pessoa que não tem compromisso com Deus nenhum. Sabe o que ela vai falar? Larga isso para lá. Aí o jovem vai se aconselhar com quem? Ele está lá meio fervoroso, sabe como é que é o namoro, meio fervoroso. Aí ele vai perguntar na escola, o que é que o pessoal vai falar? Olha esse texto aqui, que ele já nos dá uma ilustração nessa própria ideia de más companhias ou más conversações. Salmo 1, gente, olha o que o Salmo diz. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Com quem você se aconselha, meu querido e minha querida? Uma pessoa que busca a Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus. Não estou falando de perfeição nenhuma. Um discípulo precisa viver com boas influências, senão você vai cair. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, e pior, não imita a conduta dos pecadores. Não imita a conduta dos pecadores. Eu estar no local é uma coisa, imitar o que eles estão fazendo é outra coisa. E digo mais, a conduta do pecador, o pecador pode estar do teu lado aí. Mas o fulano está na igreja, e daí? Não está falando, não imite a conduta de toda pessoa que está na igreja. Está falando que não imite a conduta dos pecadores. Amém ou não amém? Nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. A ideia aqui é exatamente isso, de você fazer parte, estar participando de algo. Não, isso aqui eu não participo, me desculpe. Podem fazer à vontade, eu não faço isso. Amém, gente? Está claro, está escuro? Concorda ou sem corda? Até o mundo diz, olha, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Isso é um ditado, gente, isso não é Bíblia. A gente fala assim, né? Como diz na Bíblia, não é Bíblia, é um ditado. Mas é impressionante que a própria sociedade fala isso. Com a época da tecnologia, a gente tem que falar assim, diga-me, eu vi o Jaziel mandando umas piadas, diga que chat você está conversando, que eu vou dizer quem você é. Diga qual é o site que você abre, que você acessa, né? Que eu vou dizer a pessoa que você é. Até o mundo sabe disso. Se você não souber, peraí, cadê suas boas influências? Estão aí, sim ou não? Acordados? Um discípulo deve viver com boas influências. Aí o texto fala de corromper os bons costumes. O jeito de você viver, o jeito de viver de um seguidor revela a profundidade do seu amor por Cristo. E eles estão deixando claramente, gente, o jeito que vocês estão vivendo, estão corrompendo o costume de que é um hábito de um cristão. O meu jeito de viver
está revelando a minha profundidade de amor por Cristo, ou a superficialidade. Mas Léo, aí você passa aquele problema, você desanima, o que você faz? O que você faz quando você está passando um problema e vê um desânimo? Uma pessoa que não tem fé em Deus, ela vai fazer o quê? Ela pode desesperar, não é isso? Querer se matar, fugir, xingar todo mundo. E uma pessoa que tem fé em Deus faz o quê, gente? Vou buscar ajuda, vou conversar com alguém, vou jejuar, vou orar, vou para a igreja, vou buscar culto, vou adorar a Deus. Mas tem gente que ela foge de Deus. O meu jeito de viver está demonstrando a profundidade do meu amor pelo Senhor. Aí o texto continua, gente, olha que impactante, versículo 34, ele fala, então, recupere o bom senso, pare de pecar. Então eu diria, mais que sua ação, a sua reação, revela se você está comprometido verdadeiramente com Cristo Jesus. Mais do que a sua ação, porque quem aqui nunca pecou, nunca falhou, né? Não precisa levantar a mão, que eu não quero ficar escandalizado, mas pode ser que tenha alguns ungidão, ungidona, né? Mais do que sua ação, mesmo que você tenha falhado, uma coisa eu quero saber qual é a sua reação diante desse problema, diante dessa falha, diante disso que você está passando. Aqui vai demonstrar um pouco para nós qual é o nosso compromisso. E a palavra deixa claramente, recupere o bom senso, pare de pecar. Volte com a mente espiritual que você recebeu e haja conforme a mente espiritual que você recebeu, rapaz. Muitas vezes a gente tem que parar nós mesmos diante do espelho e falar, Senhor, me ajuda a viver como o Senhor quer que eu viva. Esse aqui não é eu não posso ser esse tipo de pessoa. Duvidando, desanimado, incrédulo, fazendo coisas que o Senhor não se agrada. Não, isso aqui, eu não preciso disso. Amém, gente? Recupere o bom senso, restaure as influências na sua vida, busque pessoas que tragam motivação espiritual, pessoas de compromisso espiritual, busque acessar coisas que te edifiquem. Tem tanta coisa, gente, hoje, a gente só não busca a Deus porque é preguiçoso, porque não quer, porque acesso não falta em lugar nenhum. Em vez de ficar assistindo um monte de piada, até suja, você pode assistir algo, uma canção, uma pregação, uma palestra, tanta coisa que traz edificação, e aí você fica lá, vou descansar. A gente está cansado para tudo, né? E vai descansar em casa. Como é que descansa em casa? Vai lá, liga a TV. E aí vai lá assistir logo o Guarani perder, né? Não foi o Guarani, foi a Ponte, né? Aí o cara fica mais revoltado ainda. Deus não é Deus, Deus não é Deus. Aí bota a culpa de Deus por causa das coisas que estão aparecendo. Ou aqueles jornais sensacionalistas, né? Só fala notícia ruim. E aí você começa a viver de uma forma que você está sendo mal influenciado. Aí você vai para o trabalho e vem umas pessoas, tem umas pessoas que tem uns carregos mesmo, né? Parece que o negócio é forte. Aí ela vem e só fala coisa ruim, gente. Aí você começa a trabalhar. Outro dia eu até ouvi um testemunho essa semana, né? Você está trabalhando lá, a empresa pediu para você fazer algo, você vai lá, faz. Aí chega um outro funcionário, que é um, sei lá, que tem naquela vida. Aí ele começa a reclamar com você. Para que você está fazendo isso? Mas por que eles pediram para você fazer isso? Daí, da sua conta, eu quero fazer, eu quero trabalhar. Tem gente carregada, gente desanimada no nosso dia a dia. Se você se deixar, meu amigo, você vai começar a viver igual elas. Só coisa ruim. Aí você vai, o funcionário lá, amigo da empresa, começa a falar mal da empresa. Aí o que você faz? Você começa a entrar na onda. É verdade, né? Essa empresa não está prestando para nada, só reclama, só não se das contas. Daqui a pouco você vai ficar o quê? Você vai perder seu emprego? Não é verdade, gente? Boas influências para a nossa vida. Temos problemas? Não precisa nem falar, existem vários. Mas espera aí. Eu não vou viver dessa forma. Esse não é o jeito que um discípulo deve viver. Discípulo tem bom ânimo, discípulo enxerga o que Deus quer fazer, enxerga com os olhos da fé, busca ser influenciado por coisas espirituais, por coisas que nos animam, por coisas que nos levantam. Amém? Continuando o texto. Olha, eu peguei até leve aqui no pensamento que eu coloquei. O texto fala assim: alguns não têm conhecimento de Deus, versículo 34. Vocês sabem por que vocês estão agindo dessa forma? Porque alguns não têm conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo falou, a Bíblia que falou. Eu fui mais leve, eu coloquei assim, ó, o fato de você não tomar uma atitude demonstra, olha como é que eu fui light, obrigado, viu? Demonstra falta de conhecimento da sua parte. Se eu não tomo uma atitude, gente, em relação a alguma área da minha vida, que eu preciso buscar melhorar, significa que eu não estou conhecendo a palavra de Deus verdadeiramente. Eu estou negando o meu conhecimento da palavra de Deus. Então eu preciso tomar uma atitude diante das situações que vão nos acontecendo.
Muito mais do que a sua ação, é a sua reação. Como eu vou tomar atitude diante dessa situação que está acontecendo comigo? Amém? Então eu diria para você o seguinte, na questão das boas influências, está enxergando ali? Você consegue enxergar a figura ou não? Dá para enxergar? Vocês são bons de vista, hein? Deu para enxergar? Sim? Então eu vou falar, pare, deixe de ser camaleão, seja ovelha. Camaleão vira tudo, gente. Cada grupo que ele está é uma coisa, né? Cada árvore, e até a proteção dele. E tem uns crentes camaleão também, né? Se ele está num grupo que está falando piada suja, ele começa a falar também, porque ele não quer ser rejeitado do grupo. Aí se ele está num grupo que é meio assim, daqui a pouco você vai virar um monte de coisa. Não. Pare de ser camaleão. Jesus te chamou para ser ovelha. E é interessante porque a ovelha é um dos animais mais frágeis, só que ela é guiada por um pastor. Uma pessoa que se deixa ser pastoreada, discipulada, orientada. Amém? Fala para a pessoa do teu lado aí, para de ser camaleão, seja ovelha. Fala forte, com fé. Aleluia! Jesus não chamou ninguém para ser camaleão, chamou ovelhas. Somos frágeis, erramos, mas Senhor, Tu és o meu pastor, guia a minha vida, Pai. Se o teu líder de célula, o pastor, um irmão maduro, alguém te chamou a atenção, querido, diga a verdade, aceite, se submeta, siga a orientação para que Deus abençoe tua vida. Porque nós somos ovelhas, nós não somos camaleão. Amém? Então, como o discípulo deve viver? Deve viver com os olhos da fé, deve viver com boas influências e deve também viver com a motivação correta. Tem gente motivada para tudo você pensar. Agora, o discípulo de Jesus, ele tem que viver com a motivação correta. Qual é o motivo? O que te motiva? Vamos ver então esse texto. Aí o versículo 29, ele começa dizendo, então, por que alguns se batizam? Uma observação, o apóstolo Paulo cita algo que alguns estavam fazendo, de pessoas que morreram, né, partiram para a glória e não tinham se batizado, e aí alguns estavam se batizando por aquela pessoa, e ele citou isso argumentando a ressurreição, mas a Bíblia não está validando isso. Isso é importante a gente observar. E ele cita também, por que a gente está se expondo? Por que a gente está enfrentando perigos para pregar o evangelho, se não há uma ressurreição, se não vai haver céu, se não vai haver vida eterna? Então eu diria para você, se você não tiver um motivo, uma motivação pelo qual lutar, você vai se acomodar. Você vai ser um morto-vivo, se não há nenhuma motivação, se não tem um motivo pelo qual viver. Quem sabe tem gente que está vivendo assim a motivação. Qual é o que te motiva? O que te motiva, né? Vir na igreja, buscar a Deus. Existe um motivo para isso. Se a gente não tiver motivo, gente, motivação, a gente se acomoda no trabalho, se acomoda na vida espiritual, se acomoda na vida familiar, se acomoda na vida. Quantos casos hoje de pessoas vivendo uma vida depressiva, acomodada, com tristezas, porque a motivação acabou. Se você não tiver um motivo pelo qual lutar, você vai se acomodar. Você está vivendo motivado como se deve um discípulo? O texto fala, olha, nós nos expomos, enfrentamos perigos. Os apóstolos aqui, os discípulos de Jesus, estavam ali fazendo, enfrentando. E aí eu pergunto para você, você está vivendo motivado como um discípulo de Cristo deve viver? Se fosse pela nós, eu faria tudo que ele fez. Você está vivendo motivado como um discípulo de Jesus deve viver? Eu vou continuar. O versículo continua. Lembra de Josué? Uma citação. Josué andou com Moisés todo aquele tempo, auxiliando, estava preparado para continuar. Chegou na hora então de assumir. O que acontece? É aquele negócio de líder de célula, né? Ou a pessoa está fazendo a IBM e agora vamos praticar. Então, você sabe, a gente tem que citar muito esse versículo aqui para o pessoal, tá? Querido, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor é seu Deus, o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Não tenha medo. Aí o camarada está lá, está ajudando, está convidando pessoas, e a célula precisa multiplicar, e aí chega, acontece, sabe o seguinte? A pessoa fica com medo, eu não quero liderar não. Fala, Senhor, amém? Fala, Senhor.
Amém, gente? Continuando. Você sabe dizer o que te motiva a viver ou a fazer como você está vivendo? O apóstolo diz na palavra aqui no texto, versículo 29 a 32, não foi por meras razões humanas que eu fiz isso que eu fiz, que eu lutei, que eu enfrentei feras. Ele sabia por que ele estava fazendo aquilo. Então eu te pergunto, você sabe dizer o que te motiva a viver como você está vivendo? Ah, fácil. Por que você vai para o trabalho, mesmo naquele dia que você não está afim, ou mesmo levantando 5 da manhã às vezes, não é assim? Por que você vai? Eu sei que você gosta de trabalhar, você é uma pessoa trabalhadora, esforçada, amém? Eu sei que você é. Mas vai me falar que você não quer receber o que faz feliz no final do mês. Você não quer comer. Não é verdade? Por quê? Porque tem um motivo, tem uma motivação. Está claro ou escuro? Está entendendo, gente? Você sabe dizer o que te motiva a viver como você está vivendo. Continuando, então, uma citação ainda de meras razões. Você tem certeza que sua motivação está correta, firmada na palavra? Porque pode existir também motivações erradas. E aí eu cito Mateus 7, 20 a 23, quando aquelas pessoas vão chegar diante de Jesus, vão falar assim: Senhor, eu fiz isso no teu nome, expulsei demônio no teu nome, curei no teu nome. E Jesus falou o quê? Vai falar o quê? Eu não te conheço. Então a motivação, ela também precisa ser correta. Às vezes você está gastando a sua vida inteira pelo quê? Somente para comer? Somente para ter um dinheiro para viajar, comer e depois morrer? Um cristão, um discípulo de Jesus assim? Vou continuar. A motivação de Deus em você te faz se esforçar por si e pelo outro. Por quem é que os apóstolos estavam enfrentando feras, se expondo, estavam fazendo tudo aquilo para que aquelas pessoas ouvissem o evangelho de Jesus? Então eu digo para você com toda certeza, se há motivação de Deus na sua vida, você vai se esforçar pela sua vida e para que muitos conheçam Jesus, pela vida do outro que está necessitado de você. A motivação de Deus em você te faz se esforçar por si e pelo outro. E digo mais, a falta de motivação ou a motivação errada pode te levar a perder o melhor de Deus aqui e eternamente. O texto termina dizendo então: se não há ressurreição, comamos, bebamos e morramos. Isso é viver. Importante é o seguinte: a pessoa vai para o trabalho, volta para casa, come, dorme, vai para o trabalho, volta para casa, come, dorme. Até a vida familiar muitas vezes já não tem motivação nenhuma, não tem prazer, está perdendo a motivação. Um discípulo de Jesus precisa viver com motivação correta. Tem pessoas que podem até ser salvas, mas eu não tenho tanta certeza dos galardões que ela vai receber no dia da glória. Semana que vem a gente vai falar da festa da glorificação. Por quê? Porque você está salvo, mas a motivação é apenas você. Estou bem, eu podia estar plenamente satisfeito, né? Estou trabalhando, recebo minha ajudinha de custo, beleza, na vida não está bom, está tudo bem, eu vou para casa, volto, como, fico aqui. Aí eu estou lá na Alemanha, agora eu vou para os Estados Unidos, fica essa vidinha. Eu estou aqui em Campinas, agora Deus me arrumou um esposo, eu vou para Brotas, pronto. Mas olha, se não há a motivação correta no nosso coração, querido, nós podemos estar perdendo a grande oportunidade de Deus, de viver uma vida plena, abençoada, cheia da graça de Deus, hoje, e no dia que nós iremos nos apresentar diante do trono do Altíssimo. Eu não quero chegar naquele dia de mãos vazias. Eu não quero chegar diante do Senhor feliz. Estou bem, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. A vida tem muito mais que isso. Estou trabalhando e estou animado, e graças a Deus que o Senhor renova e motiva. Quem sabe você está se desanimando até no seu trabalho, porque tem problema, tem dificuldade, mas eu quero te lembrar, você é um discípulo, uma discípula de Cristo, uma pessoa que tem que viver com os olhos da fé, buscar boas influências e viver com a motivação correta. O Senhor está comigo, Ele está comigo, Ele vai mudar essa situação. Um discípulo não pode deixar a motivação morrer, não pode se acomodar. Amém, querido?
Então, para a gente resumir, nosso horário já está na hora. Está vivendo com os olhos da fé? Você tem certeza disso? Já chamou louvor aqui. Está vivendo com boas influências para a tua vida? Está vivendo com a motivação correta? E eu quero te desafiar. Se você não tomou uma atitude com Jesus, ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso. Se você já fez, você precisa andar com boas influências, buscar a motivação em Deus, porque o Senhor renova espiritualmente, e Deus tem muito mais a fazer nas nossas vidas, amém?